Bom dia, novamente estamos aqui na nossa live, palavra de oração. Mais uma vez Deus nos fez levantar, por isso estamos aqui gratos a tudo aquilo que Ele pode fazer, que Ele vai fazer. Já quero agradecer a tua presença, mais uma vez estamos de pé aqui, quero orar pela sua vida, para que possamos ouvir uma mensagem hoje que pode transformar literalmente as nossas vidas. Pai, te damos graças por esse dia, mais uma vez estamos aqui, Deus, em busca da Tua palavra, da Tua presença, em busca de tudo aquilo que nós acreditamos que o Senhor pode fazer. Não conhecemos algumas coisas, nós viemos nessa terra para conhecer, para aprender. Por isso, mais uma vez, ensina ao nosso coração, que a nossa alma nessa manhã seja saciada pela Tua palavra. Muitas vozes, Deus, às vezes ouvimos, mas que nessa manhã possamos ouvir a voz correta, aquela que vai direcionar a nossa vida, aquela que vai transformar a nossa vida. Tantas coisas precisamos ainda conhecer, mas que nessa manhã não nos falte a sua voz. Não queremos mais, Pai, ouvir o silêncio, sem a resposta, sem a direção, sem tudo aquilo que o Senhor sonhou para as nossas vidas. É claro que muitas das vezes as nossas atitudes impedem com que a sua voz fale ao nosso coração, mas nessa manhã estamos aqui mais uma vez colocando as nossas vidas diante de Ti. Manifesta a sua graça, o seu favor, o seu amor, que a sua palavra, Deus, venha hoje como bálsamo em tudo aquilo que nós estamos precisando ouvir. Queremos nos aproximar de Ti, queremos estar perto de Ti, queremos entender que quando nos submetemos à sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, conseguimos alcançar na terra a plenitude de vida. Isso independe de condição financeira, isso independe se todas as coisas estão caminhando da melhor maneira possível. Quando estamos contigo, estamos seguros. Ainda que venhamos a passar pelo vale da sombra da morte, mal nenhum nos sobrevirá, porque estaremos sempre contigo. Então, nessa manhã, nos guarde, nos abençoe e direcione a nossa vida para a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, obrigado mais uma vez pela manhã, por esse momento aqui com vocês. Mais uma vez estamos diante da palavra e a grande pergunta hoje, o que nós vamos falar é: que vozes vocês estão ouvindo aí? E existem algumas vozes que apenas você está ouvindo. Que voz é essa? Uma voz de transformação? É uma voz que está te inclinando a fazer o mal? É uma voz ao qual você está negligenciando porque ele está falando o tempo todo contigo? Já é hora de mudar, já é hora de transformar. Chega dessa vida, dessa luta, desse transtorno. Então, a voz de Deus sobre as nossas vidas tem o poder de transformar literalmente a nossa vida. Só que às vezes estamos fazendo a coisa de uma maneira tão errada, porque às vezes a gente pensa que para que uma transformação muito grande da nossa vida, ela só vai acontecer quando a gente estiver um pouco assim, mais tranquilo, mais maleável. Não, eu estou propenso a ouvir. E hoje nós vamos conhecer uma história de alguém que não estava propenso a ouvir, e de uma forma radical, por Deus entender que aquela pessoa não era uma pessoa comum, independente das suas práticas, porque a gente às vezes olha muito para a vida das pessoas e fala, mas aquela pessoa é tão boazinha, é tão bonzinho, não, com certeza é um homem de Deus. E olhamos para pessoas que estão fazendo atrocidades aí na terra, pecados horríveis aí, e olhamos, não, aquela ali Deus não vai usar não. E como Deus, ele é soberano, ele quebra às vezes as expectativas dos homens, hoje a gente vai entender a história de um homem que ouviu uma voz, estava fazendo tudo errado, e após ouvir aquela voz, após a intervenção de Deus na vida daquele homem, ele passou a ser uma pessoa completamente diferente. Só que isso acontece comigo e com você o tempo todo. Estamos ouvindo vozes, mas qual voz nós iremos inclinar a nossa vida hoje? Uma voz para o pecado, uma voz para a prostituição, uma voz para uma transformação. Só que existem vozes que o seu coração fala assim, eu estava querendo ouvir literalmente isso.
Eu só estava esperando me chamar, porque dentro de mim existe alguém que ainda não tinha sido descoberto. De repente você entrou aqui nessa live e é hoje que Deus vai descobrir a sua vida e o seu coração, porque você vai ouvir a voz e essa voz vai literalmente transformar o seu modo de viver. Hoje nós vamos em Atos capítulo 9 falar sobre o poder de uma voz. A voz que está falando contigo. Não viva mais assim. Não foi isso que eu escolhi para você. Eu tenho algo melhor. E aí você quer lutar contra essa voz e sabe que não vai conseguir vencer. E esse homem que eu vou falar aqui para vocês aqui nessa manhã decidiu ouvir a voz e não lutar mais contra aquela voz. Seguir, obedecer, viver e ter a plenitude da vida até o final da sua vida, porque uma voz conseguiu transformar. Atos capítulo 9. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrassem alguns desse caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Será que hoje na sua vida você tem feito coisas que você está ouvindo uma voz, ninguém está falando, mas tem uma voz que está falando: por que você está fazendo isso? Por que você está traindo seu marido? Por que você está fazendo isso na empresa? Porque Deus não fala assim com qualquer um. Deus fala assim com pessoas que Ele entende e que são escolhidas para fazer um propósito muito maior. A gente sabe que ao redor da Terra, do planeta Terra, muitas pessoas estão cometendo piores erros e piores atrocidades. Mas com aquele que Deus escolheu, que tem um propósito diferente na vida dele, existe uma voz. Por quê? Para de fazer isso. Não é isso que eu escolhi para você. É algo totalmente diferente. Você está fazendo algo contrário daquilo que eu falei que era para você fazer. Eu escolhi você para ser santo e você está pecando de uma forma deliberada todo dia. Quero sair todo dia, beber todo dia, usar droga todo dia, me prostituir todo dia. Só que eu escolhi diferente. Então sabe o que acontece? Mesmo estando nesse pecado deliberado, a voz está ali. Saulo, Saulo, por que me persegue? Não, o correto desse texto não era para Deus ter ódio de Saulo. Não era para Deus falar assim: Saulo, tá perseguindo as pessoas erradas, vou te matar, hein? Vou te matar. Só que antes da voz, a luz resplandece. Quando nós estamos em trevas, a luz ela vem dissipar toda a treva para que a gente possa enxergar, mas nem sempre enxergando a gente consegue entender. Mas quando uma voz fala assim, ó: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: sou eu, Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Ou seja, tu está fazendo algo que isso aí é duro para você, não vai te dar um bom caminho não. Mas hoje uma voz chegou ao seu ouvido para botar você no caminho que eu escolhi. Essa história ela é maravilhosa, é por isso que quando nós pegamos a palavra de Deus para ler, vamos trazer as aplicações para a nossa vida. Verso 6 de Atos capítulo 9. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? Aí começa a coisa a acontecer. É nesse texto aqui que as coisas começam a acontecer em vida de pessoas que nós olhamos e falamos assim: quem é esse para poder servir a Deus? É um traficante? É um ladrão? É um corrupto? É alguém que está fazendo tudo de errado? Sabe qual é a diferença daquele pecador que quer transformação e daquele que se diz santo demais, mas não tem a condição de discernir a voz? É o que está aqui, ó. E Saulo, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu te faça? Será que você está ouvindo uma voz e está preparado para entender que essa voz vai transformar a sua vida? E você precisa responder para essa voz: o que queres que eu te faça? Quando a gente está por um caminho errado
e uma voz de Deus vem para transformar a nossa vida, a resposta que Deus quer ouvir da nossa vida, mesmo sem, não estou entendendo, por que Deus está falando isso no meu coração? Por que Ele está dizendo que eu tenho que ir hoje naquela reunião de oração? Por que Ele está falando que hoje eu preciso assistir aquele culto, aquela palavra tal? Por quê? Saulo responde: Senhor, o que queres que eu te faça? E disse-lhes o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Saulo poderia não ter obedecido. Primeiro, uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? É aquela voz que fala assim: por que você está fazendo isso? Porque eu me importo tanto com você que eu não quero que você continue vivendo uma vida totalmente errada e de pecado e distante de mim. Então por isso hoje você entrou aqui nessa live para poder ouvir uma voz de Deus dizendo para você: é tempo de deixar tudo isso. Apenas ouça a instrução que vem do céu para que a sua vida seja transformada. Só que a resposta de Saulo no versículo 6 é: o que queres que eu faça? Será que hoje, nessa manhã, você levantou e uma voz de Deus te encontrou e está te encontrando aqui nessa live? E será qual vai ser a sua resposta? Eu vi uma voz, mas não é isso não. Vou continuar pecando, vou continuar adulterando, vou continuar corrompendo os valores, vou continuar fazendo tudo da maneira que eu quero. Não, mas tem uma voz que está aí. Eu não conheço todo mundo que está aqui nessa live, mas o Espírito Santo conhece, por isso ele te fez entrar aqui para falar: ouça essa voz. Vá em determinado local que hoje eu vou falar contigo. E Saulo se levantou da terra, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiado pela mão o conduziram a Damasco. O legal desse texto é que o texto não diz quem o guiou, né? Pela mão. Aqui não está dizendo quem foi a pessoa que pegou Saulo pela mão e levou ele até o local que Deus determinou para poder falar com ele. Sabe o que acontece? Às vezes ouvimos uma voz e uma pessoa improvável chega até a nossa vida para poder levar a gente por um caminho que é o caminho que Deus determinou. Só que a gente às vezes quer escolher, né? Não, né? Essa pessoa não pode falar para mim de Jesus. Essa pessoa não pode falar para mim quem é ela. Não, a pessoa para falar para mim tem que ser o pastor tal, o fulano tal, o mestre tal. Deus usa quem Ele quer. Aqui é algo tão precioso que Deus não revela quem pegou na mão de Saulo e levou ele até Damasco. Existem pessoas que hoje querem pegar na minha e na sua mão, não importa quem elas sejam, são pessoas enviadas do céu na terra para poder conduzir a nossa vida no lugar que Deus quer que nós estejamos. Só que a gente quer escolher. Não posso ser. Eu já vivi isso há muito tempo atrás na igreja, quando tinha assim: Arthur, você vai fazer parte do discipulado de tal. Beleza. Mas eu queria fazer parte daquele discipulado, aquele homem ali é que vai me guiar. Não menospreze os homens que Deus levanta na sua vida para trazerem palavras que vão transformar completamente a sua vida. Então aqui diz que, e guiando-o pela mão, conduziram até o local que Deus queria que Saulo estivesse. Esteve ali 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Aqui Deus já coloca um homem, já tem um nome, já tem uma pessoa. E disse o Senhor em visão a Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Sabe como é que as coisas funcionam na terra? Quando nós ouvimos uma voz no nosso coração e falamos: Senhor, o que queres que eu te faça? Eis-me aqui, Senhor. Vocês que estão aqui na live estão ouvindo vozes todo dia porque vocês não são pessoas comuns. Deus tem um propósito, uma direção e uma missão, e por isso ele fala com pessoas que ele sabe que vai cumprir essa missão. Só que tem gente que está assim: poxa, ontem eu ouvi essa voz, mas não fiz nada. Hoje estou ouvindo essa voz, será que eu vou fazer alguma coisa? Essa pessoa chamada Saulo, depois que ele escuta a voz de Deus, diz: eis-me aqui, o que queres que eu te faça? Ananias também: Senhor, eis-me aqui. E disse o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo.
pois eis que ele está orando. Olha que loucura! Imagine você conhece alguém próximo aí da sua casa, você sabe que esse homem é um homem perverso, que ele não quer nada com Deus, pecador, envolvido com um montão de coisa errada, e aí Deus fala para você, sabe aquele fulano lá? Lucas, Mateus, Rafael, sabe aquela pessoa? Vai lá na casa dele, eu quero usar a sua vida para falar com ele, mas ele escarnece da minha fé, fala mal de mim, já tentou me bater, me ameaça o tempo todo, mas ele está lá orando. Ué, mas como pode Saulo, que mata os cristãos, persegue os cristãos, está orando? Quando Deus determina, através da sua voz, transformar a vida de um homem, não tem nada ao seu redor que não seja transformado. Só que, para que isso aconteça, lembra, é um quebra-cabeça, uma voz. Saulo ouviu e disse, o que queres que eu te faça? Outra voz. Ananias ouviu e disse para Deus, eis-me aqui. Sabe o que acontece? Para que hoje uma obra seja completa e perfeita na terra, você vai ouvir uma voz e precisa obedecer. O seu amigo vai ouvir uma voz e precisa obedecer. Quando todos escutam essa voz e obedecem, um plano perfeito é estabelecido. E aí a gente continua aqui lendo aqui, ó. Respondeu Ananias, Senhor, há muito ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aí olha que coisa linda. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este para mim é um vaso escolhido. Deus está falando para Ananias que Saulo é um vaso escolhido. Sabe qual é a grande questão da vida? Deus não está nem... Assim, não vou dizer que ele não está preocupado com o seu momento atual, com o seu pecado, com a sua desobediência atual. Deus está preocupado com o seu futuro e quando olha para a sua vida, vê um vaso escolhido e está mandando vozes ao seu coração para falar, não viva mais assim. Não faça mais as coisas desse jeito. Você, cara, olhar para Saulo e falar que Saulo é um vaso escolhido, você não fez aquilo que Saulo fez. Você não matou cristãos, você não apedrejou pessoas, você não queimou cristãos na cruz, na fogueira. Saulo fez várias atrocidades e Deus falou que ele era um vaso escolhido. Mas como? Você que está aqui, não fez tantas coisas como Saulo fez, poxa, eu tenho um pecado aqui, eu não consigo me libertar daquilo ali. Deus está falando, você é um vaso escolhido, só que você precisa ouvir essa voz que todos os dias está aí no teu coração dizendo, vem para mim, vem para o meu reino, tem tanta coisa boa que eu quero fazer na sua vida. E aqui ele está dizendo, ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Alguém que perseguia, que fazia as atrocidades na terra, que fazia aquilo que Deus não aprovava, escuta uma voz, é transformado e tem um dos maiores ministérios que nós já podemos entender em toda a Bíblia. Suas cartas, seus ensinamentos, sua vida, sua dedicação, sua morte, tudo aquilo que ele fez em prol do Evangelho. Mas por quê? Como começou tudo isso? Começou com uma voz. Então você que está aqui nessa live, que tem escutado essa mensagem, não menospreze a voz. A voz do chamado, a voz onde você não vai entender. Saulo não entendeu por que aquela voz estava chamando ele e foi. Ananias não entendeu por que Deus falou com ele para ir lá na casa de Judas, na rua chamada à direita, para poder se encontrar com Saulo e falar que ele era um homem escolhido. Abraão ouviu uma voz, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrarei. O problema de muitas pessoas não quererem ouvir a voz ou seguir é que vai deixar de estabelecer na terra situações maravilhosas porque você ouviu a voz e obedeceu. Então hoje é o dia de obedecer a essa voz que está todo dia batendo aí no seu coração. Está todo dia batendo no seu coração e falando assim, eu escolhi você. Ah, mas eu estou em pecado.
Ah, mas eu tenho feito tantas coisas horríveis na terra. Ué, mas Paulo, antes de ser Paulo, Saulo. Só que aí você que está vivendo dessa maneira completamente errada, quando escuta uma voz, Deus te dá uma nova identidade. Já não vai mais perseguir os cristãos, não vai matar mais ninguém, não vai falar. Você não vai matar agora você vai dar vida. Você não vai mais pescar peixes, você agora vai pescar homens. A identidade é completamente transformada quando uma voz que está falando no seu coração aí, que é a voz de Deus, você fala assim, não estou entendendo, mas vou obedecer, Pai. É para deixar o pecado? Vou deixar o pecado. É para começar a te seguir? Vou começar a te seguir. Mesmo sem entender, eu estou buscando ao Senhor todos os dias da minha vida. A diferença de todos nós que estamos aqui, entenda, tua vida vai passar, a minha vida vai passar, tudo vai passar. O grande segredo de Deus ter nos colocado nessa terra é quem são aqueles que vão obedecer ao meu chamado e tudo aquilo que eu quero fazer. Às vezes, obedecendo a um chamado, você vai ter que perder algumas coisas. Não, eu quero, mas eu não quero perder isso daqui não. Vai perder, vai passar. Existem pessoas que acumulam tantas coisas nessa vida, né? Tantos bens, e quando morrem não vão levar esses bens para o céu. Agora imagine os tesouros que a cada dia nós estamos conquistando no céu. Que tesouro é esse? Alguém que estava afastado, desviado, alguém que estava fora do caminho de Deus, e Deus usou a sua vida porque você ouviu uma voz e obedeceu, e aquela pessoa foi transformada. Eu fico pensando aqui, respondeu Ananias ao Senhor, verso 13, há muitos ouvi acerca desse homem, e quantos males tem feito aos santos de Jerusalém. Ananias sabia que lá falar com Saulo seria uma tarefa difícil, mas mesmo assim ele não desistiu. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Deus está te dando uma tarefa difícil? Não, isso daí eu não posso fazer não. Pregar para o meu chefe? Orar pelo meu chefe? Meu chefe é ateu, é espírita, meu chefe não tem religião nenhuma. Aí Deus está falando, mas é você. Eu te coloquei lá para você transformar aquele local. Não, mas eu não sei nem falar como é que eu vou transformar aquele local. Então hoje, não menospreze a voz de Deus que está falando ao seu coração, porque assim como Paulo era um vaso escolhido, Deus também olha para a sua vida como um vaso escolhido. Deus não fala com qualquer um. Se você está ouvindo uma voz, é porque você não é qualquer um. Não importa, Arthur, mas eu entrei aqui, não sou da igreja. Ué, e Saulo era da igreja? Imagine se Deus só fosse falar assim, não, deixa eu olhar lá na... Jesus, quando veio na terra, ele foi lá... Eu sempre falo isso porque eu penso assim, as coisas que Deus faz, elas não são como a gente pensa. Jesus, ele veio na terra, era o Filho de Deus, Santo dos Santos, quem veio tirar o pecado do mundo, quem veio desfazer as obras de Satanás. Ele poderia fazer o quê? Para me ajudar nessa empreitada, eu vou chamar os mais santos da terra. Poderia ir lá no santuário, onde tem sacerdote que jejua, que dá o dízimo, que se desvia do mal, que é um homem santo. Ele chama pecadores do meio do povo, mas com um coração totalmente ensinável para ouvir uma voz e cumprir uma missão. Não adianta ter uma capa de santidade. Peraí, deixa eu vestir aqui a minha estola sacerdotal e aí Deus está falando, não? Cara, falaram para Jesus que ele fazia os milagres senão pelo príncipe dos demônios. Que loucura é essa? Eles não conseguiram discernir quem era Jesus na terra. E Jesus não estava preocupado com eles não. Sabe com quem Jesus estava preocupado? Comigo e contigo, que escutam uma voz dos céus e fala assim, eu preciso seguir essa voz. Eu preciso obedecer essa voz. Então hoje, você que está aqui nessa live, que ouviu essa mensagem e sabe que essa mensagem te encontrou não por um acaso, mas por um propósito, é o momento de ouvir e seguir. Ouvir e seguir a voz de Deus. E aqui, Ananias, no verso 17. E Ananias foi e entrou na casa, impondo as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas e me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Ué,
O mesmo Deus que deixou Saulo cego não poderia ter aberto os olhos sem a intervenção de ninguém? É aí que entra a minha e a sua vida. Por que entra a minha e a sua vida? Porque Deus quer fazer coisas na terra, mas através de homens e mulheres que ouvem a voz de Deus e estão dispostos a seguir aquilo que Deus determinou. Deus não abriu os olhos de Saulo por ele mesmo, ele usou a vida de Ananias. E é muito bom poder ouvir isso, porque Ananias falou, eu não posso pregar para aquele homem. E Deus falou, vai, porque ele é para mim vaso escolhido. Quando Ananias chega lá, Ananias chama Saulo de irmão. Que loucura é essa? Rapaz, ô Saulo, você mandou apedrejar Estevão. Ô Saulo, você queimou primos e amigos meus. Você colocou na arena pessoas que eram conhecidas minhas. Como Ananias consegue olhar para Saulo e falar assim, irmão Saulo, isso é loucura. É quando nós obedecemos a voz de Deus, nós vamos enxergar aquilo que Deus consegue enxergar. Você, de repente, tem aí no seu redor pessoas que você olha, aquilo ali é um pecador, vai para o inferno. Aquilo ali é uma pecadora. Não, aquilo ali não tem mais jeito. Sabe aquele crente chato que só vive falando que as pessoas vão para o inferno? Essas pessoas não têm a visão de Deus e nem escutam a voz de Deus como deveriam escutar. Porque quando você escuta a voz de Deus, você olha para uma mulher adúltera e pecadora que todos aqueles queriam apedrejar e falam, onde estão os seus acusadores? Ninguém há que te acusa, nem eu. Vá e não peques mais. Sabe qual é o grande segredo hoje dessa manhã? Ouvir a voz de Deus e seguir sem medo. Ah, mas essa tarefa é tão dura, mas é para você, porque Ele te escolheu para fazer. Imagine se Ananias falar, não, Senhor, não vou lá não. Não vou não. Sabe o que eu aprendo também nessa mensagem? Deus não chama qualquer um. Deus chama pessoas que são simples do povo, mas que têm a coragem e a ousadia de agir mediante aquilo que Deus determinou. Queria orar pela sua vida, agradecer mais uma vez pela sua presença. Mensagens como essa estão lá no meu canal do YouTube, Arthur Felipe Barbosa, Arthur sem H. E você pode também ir lá no meu Instagram. Ontem nós tivemos uma reunião online, toda segunda-feira às 9 horas. Nós temos uma reunião online pelo aplicativo Meet, onde uma palavra específica... Ontem eu falei sobre ressignificar. Ressignificar é olhar de uma maneira diferente para algo que você via até então que só trazia dor, caos. Ontem essa palavra foi específica para esse grupo. Se você quiser fazer parte desse grupo, no meu Instagram pessoal aqui, Arthur Felipe Barbosa, Arthur sem H, você pode clicar lá, tem um link que você vai ser direcionado para esse grupo e vai fazer parte de pessoas especiais que buscam a Deus a cada dia em prol de uma voz capaz de transformar todos aqueles que estão ao nosso redor. Queria orar pela sua vida e agradecer mais uma vez por você começar a sua manhã com oração e palavra. Que essa palavra, que essa oração possa transformar completamente a sua vida. Você que está aqui, que quer participar, eu vou deixar essa live salva e na descrição eu vou deixar ali o meu Instagram pessoal. Quando você clicar lá no meu Instagram, você pode me seguir e também na bio tem um link. Você vai clicar ali naquele link e vai ser direcionado para o grupo. Eu vou te aceitar e nós vamos manter um relacionamento diário ali para a palavra. Já tem pessoas lá muito especiais lá naquele grupo e você está convidado a fazer parte dele. Quero orar pela sua vida para a gente poder seguir. Nossas lives são de meia hora, são 30 minutos que a gente fala, Deus, nesses 30 minutos aqui eu vou parar para te ouvir. Eu vou parar para te buscar. E hoje a mensagem foi a voz que você precisa ouvir. Obedeça a voz que Deus está falando hoje com a sua vida, para que a sua vida sirva a um propósito muito maior do que apenas viver, trabalhar, ganhar dinheiro, curtir férias, comprar imóveis. Existe algo muito maior. Obrigado, Pai, por essa manhã. Te damos graças mais uma vez porque o Teu Espírito Santo veio e nos ensinou através da Sua palavra que nós devemos ouvir a Sua voz. Quando nós ouvimos a Sua voz é porque o Senhor não coloca a Sua voz com qualquer pessoa. O Senhor falou com Saulo, a Sua voz foi direcionada a Saulo enquanto ele era perseguidor
dos cristãos, dos santos de Jerusalém. Mas mesmo assim ele ouviu a voz e falou: Senhor, o que queres que eu te faça? A grande diferença de homens e mulheres que andam sobre a terra são homens e mulheres que escutam a sua voz e declaram a ti: Senhor, o que queres que eu te faça? Saulo se transformou Paulo e serviu a um propósito muito maior do que a sua própria vida. Ananias ouviu a voz de Deus e foi até a casa onde Saulo estava hospedado e serviu como o agente de milagre na vida dele. E nós, Pai, nós queremos ouvir hoje a sua voz, para que possamos cumprir a sua vontade na terra que é boa, perfeita e agradável. Que não venhamos a menosprezar mais uma vez a sua voz nesse dia. Abençoe a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, e que possamos estar com os nossos ouvidos abertos a tudo aquilo que o Senhor vai fazer e falar nesse dia para todos nós. Assim te agradecemos pelo privilégio da revelação da sua palavra mais uma vez em nossas vidas. Que possamos obedecer, que possamos seguir, que possamos estar firmes naquilo que o Senhor nos disser nessa manhã. Assim te agradecemos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela presença. Compartilhe essa mensagem. Essa mensagem vai para o canal. Essa mensagem fica salva aqui. Quando você compartilha, você faz essa mensagem chegar a pessoas que precisam ouvir a voz de Deus, ou que estão ouvindo a voz de Deus, mas que estão menosprezando o chamado. É hoje o dia que você possa ser mais um agente de milagre na vida de tantas pessoas que estão ao nosso redor. E já te faço um convite: amanhã, às 6 horas da manhã, acorde, bote o teu telefone para despertar e fala assim: eu preciso começar o meu dia ouvindo uma palavra. Deus tem uma palavra para mim nesse dia específico, como falou conosco agora nessa manhã. Convide amigos, convide pessoas a fazer parte desse novo tempo que Deus tem para as nossas vidas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até amanhã. Amém.